Olá, boa noite. São números alarmantes. É quase inacreditável que hoje morrem no mundo mais de 1 milhão de pessoas vítimas de acidentes de trânsito. No Brasil, são 45 mil mortes. E essa violência custa caro aos cofres públicos. São quase 30 bilhões de reais por ano. 30 bilhões. Campanhas educativas são lançadas todo o tempo para mudar o comportamento do motorista imprudente ou que desrespeita as leis. Mas por que acontecem ainda tantos acidentes de trânsito no Brasil? O que cada um de nós pode fazer para mudar essa triste realidade? Com a palavra, Fabiano Moreno é inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Celso Mariano é consultor do Portal do Trânsito e diretor da Tecnodata, empresa de educação e segurança no trânsito. Mark Dick é médico ortopedista e traumatologista do Hospital Cajuru, em Curitiba. E Cláudio Franco é psicólogo, mestrando em comportamento no trânsito pela Universidade Federal, foi vítima de atropelamento e também de um acidente de carro. Por que acontecem tantos acidentes de trânsito no Brasil? Essa pergunta você ajuda a responder mandando a sua opinião aqui para nós. Ou também, se você quiser, mande uma pergunta aqui para os meus convidados. Você faz isso pelo 0800 643 7555, pelo e-mail do programa, que é comapalavra@rtve.pr.gov.br, ou no Twitter. O nosso endereço é twitter.com/comapalavra. Se você quiser, fique à vontade para nos assistir pela internet ao vivo de segunda a sexta-feira. É só entrar no site rtve.pr.gov.br. Então não deixe de participar, mande aí a sua opinião, porque o trânsito brasileiro é tão violento e causa tantas mortes. Olá, sejam bem-vindos, boa noite, obrigada pela presença. Fabiano, eu queria começar com você. Nesse início de ano, a Polícia Rodoviária Federal teve mais acidentes com menos mortes do que no ano passado? Bom, não, o que a gente vem registrando realmente é esse decréscimo no número de mortes. Nosso trabalho é voltado para isso. Falar hoje que nós vamos reduzir o número de acidentes absolutos seria um pouco utópico, já que a nossa frota de veículos cresce em níveis muito grandes a cada ano. Então, nós trabalhamos principalmente em cima daquelas infrações de trânsito, excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens, locais proibidos. Essas são infrações que causam acidentes mais graves. Então, combatendo essas infrações, nós temos registrado uma decrescente no número de acidentes com mortos no estado do Paraná. Agora, como se combate? Adianta lei, cada vez lei mais rigorosa para combater isso? Sem dúvida alguma. Eu acredito que hoje o rigor das leis, o esforço legal, como nós chamamos, porque o trânsito está apoiado em um tripé. Nós temos o esforço legal, a educação para o trânsito e a engenharia de trânsito. Então, as polícias trabalham com esforço legal. Um exemplo que nós podemos dar do rigor da lei e que trouxe lucros sensacionais para a sociedade foi a Lei Seca. Diminuiu e muito o número de acidentes fatais, principalmente aqui no estado do Paraná, falando do que nós conhecemos de muito perto. Para você ter ideia, nós tivemos, ano passado, 1.067 acidentes envolvendo motoristas embriagados. Esses 1.067 motoristas envolveram 1.700 veículos em acidentes. Quer dizer, o motorista embriagado vai levar um outro motorista inocente a ser envolvido num acidente de trânsito. E a Lei Seca, ela vem trazendo uma decrescente nesses números de uma forma progressiva. Então, você ter, primeiro, a sua carteira de habilitação suspensa por um ano, o valor pecuniário, é uma multa de R$ 954. E, além disso, você ter aí, inclusive, a questão criminal, que hoje é automático para o motorista que ultrapassa 0,30 miligramas de álcool por litro de assoprado. Esse motorista já passa a ter ficha criminal, porque realmente dirigir embriagado é uma conduta criminosa. Todos esses trabalhos, eles vêm contribuindo para que isso diminua. Infelizmente, aí nós temos, é claro, que a aplicabilidade da lei ainda esbarra em algumas questões jurídicas, mas uma coisa é primordial, e isso aconteceu. Há muito não se existia discussão sobre trânsito e direção e bebida
bebida e direção, o consumo concomitante à direção do veículo. Hoje você vê essa discussão da mistura álcool e volante nos bares, nas famílias, nas escolas. Então, uma lei rigorosa, além de punir aqueles motoristas que muitas vezes adotam condutas criminosas, ela também gera esse interesse da população e gera discussão, o que é, sem dúvida alguma, o mais importante. Como vocês avaliam essa relação das pessoas com o trânsito, esses números que eu falei, né, no início do programa, que são tão altos e que a gente consegue pouco baixar? Bom, eu sou um operário de uma ferramenta só. Para mim, todos os problemas estão na educação, que é um dos 3 Es que você falou. Então, a minha ferramenta são soluções educacionais. Eu insisto nessa tecla, muito consciente de que não tem como fazer um trânsito funcional e seguro sem o E do esforço legal e sem o E da engenharia. Mas o E da educação é o menos cuidado de todos eles. Nós falávamos aqui antes do início do programa, reúne gente que conhece de trânsito, é impossível, né? O assunto não começar a ferver antes do programa ir ao ar. Então, nós discutimos justamente a questão do comportamento. O Mark morou na Alemanha, né? Estava contando o rigor imenso que tem lá. Mas as pessoas, fundamentalmente, são as mesmas, são muito parecidas. O que diferencia, provavelmente, um cidadão alemão de um brasileiro, ou se compararmos o Brasil com o Japão, Suíça, até mesmo com os americanos, que têm o trânsito menos seguro que o nosso, é, por um lado, a certeza de que a punição virá, né, e será muito forte, é muita coerção, é uma legislação que realmente funciona. A tranquilidade de que as questões da engenharia são bem resolvidas, eles têm pistas maravilhosas, automóveis maravilhosos, coisas que a gente, né, ainda está engatinhando. Mas eles têm uma cultura, e essa é a expressão do E da educação, que não vem de graça, começa na família, segue na escola, inclusive inclui um processo de formação dos condutores, que tem essa licença especial para operar essas máquinas, né, que foram feitas para facilitar a nossa vida, levar de um lado para o outro, mas que estão matando e ferindo no trânsito. O processo de formação de condutores é algo que é muito mal cuidado no Brasil. Então, a educação, na sua essência, aquela que é capaz de dar motivação, de condicionar também, mas principalmente de dar aquela tranquilidade, de baixar o estresse no momento de cumprir a lei. Poxa, o meu carro pode correr a 200 km por hora, mas aqui é só 110. Eu estou em área urbana, o meu carro pode acelerar de 0 a 100 km por hora em poucos segundos, mas aqui tem pedestres cruzando a via. Só a educação, uma boa e adequada formação, uma consciência cidadã em relação ao trânsito, dá essa tranquilidade e permite que o comportamento seja adequado. E está mais do que provado, mesmo no Brasil, mas na Alemanha, em qualquer país do planeta, que quando o comportamento é adequado, o número de acidentes, a gravidade e a intensidade dos acidentes vai lá embaixo. Então, muito mais segurança, ou seja, muito menos violência no trânsito, que é o tema do programa de hoje, é possível sim, com o equilíbrio entre esses 3 Es, né? Esforço legal, a engenharia e a educação. E educação, por favor, pelo amor de Deus, autoridades, nós não precisamos de campanha, nós precisamos de programa. Nós não podemos ficar dependendo de, na véspera do feriadão, ter alguém com um panfletinho lembrando de calibrar o pneu. Nós precisamos de um processo que faça com que o condutor do veículo não se sinta bem em pôr a família dentro de um carro que não tem os pneus calibrados, ou que está com os pneus carecas, que não fez o mínimo de manutenção, que não está com a documentação em dia, que não está passando bem porque está doente, porque tomou a medicação que lhe deu sono, porque está embriagado, ou qualquer outro desses fatores que podem ser fatais. Pode ser a gotinha d'água que entorna o copo e faz surgir o acidente. E vocês acham que aqui no Brasil ainda tem o agravante, que o brasileiro tem aquela mania do jeitinho brasileiro, né? Claro então, eu tiro ali no trânsito, então, estou atrasado, tiro ali, vou mais veloz, chego lá em tempo, ou não, eu vou com essa documentação assim, meu carro está sem... o pisca-alerta está funcionando, o freio também não está muito bom, mas não vai acontecer nada, é só ali, é pertinho, não está nada.
tem esse agravante ainda? Na verdade, o que acontece é assim, o simples termo acidente dá margem para essa técnica de contra-controle. Nós temos aí um problema jurídico, se fala muito na mudança ou uma reformulação das leis, né? Mas o simples fato de chamar de acidente pelo dicionário, Michaelis, se você for pegar, é um caso fortuito, inesperado. As chuvas nas cidades serranas do Rio de Janeiro, a chuva em si é da natureza, não tem como impedir, Um né? raio, abriu uma cratera, ou Terremoto. isso é um acidente. Mas você estar a 130 numa estrada, se sujeitando a essa situação de uma ocorrência de trânsito, eu acho que Sim. nesse ponto, acho que nós pensamos muito, muito paralelamente, de uma forma, acho que muito assertiva, porque hoje eu acho que o nosso motorista, ele tem essa ideia do acidente. Ele bota a culpa na estrada, no buraco. Muitas vezes, aquela ocorrência de trânsito aconteceu não acidentalmente, mas aconteceu porque esse motorista foi somando numa equação fatores de risco, excesso de velocidade, falta de manutenção do veículo, a questão também, às vezes, de uma conduta inadequada. Ele vai somando, ele vai chegar numa ocorrência e depois fala que sofreu um acidente. E aí, juridicamente falando, né, Mark? Você vê os caras se defendendo, que ele mandou para você um paciente todo arrebentado, para você se virar e consertar, né? Dizendo, não, mas eu não tive culpa, né? Eu não posso ser julgado por um crime doloso, né? No máximo, culposo. Que o Dr. Cássio Norato, que é um promotor que nós temos aqui, ele defende, né, a condenação, né, o julgamento por crime direto, doloso, no Com a trânsito. intenção de matar. Porque você assume o risco. Se eu pego uma máquina que pode chegar a 200 por hora, embriagado, né, e passo por cima do carro de 2 meninos, eu não posso dizer que eu não assumi esse risco. Mas aí que eu digo que entra o jeitinho brasileiro de que não dá Exatamente. nada. A sua que é pergunta é assim pertinente e a mesmo, resposta é com A certeza resposta sim. foi ótima, Eu acho que, doutor Marcos. infelizmente, hoje no trânsito, as pessoas dirigem muitas vezes com o mesmo ímpeto que vão numa geladeira em casa à noite buscar água. Então, você não vê que você está num sistema onde existem variáveis, onde existem outros usuários e as pessoas se fecham nos seus carros, muitas vezes com vidros escuros, no anonimato, e ali passam a adotar condutas que não adotariam no dia a dia. Que diz respeito a uma fila no trânsito, por exemplo, nós fizemos inclusive no último feriado autuações com o nosso helicóptero de pessoas na 376, um engarrafamento, e as pessoas cortando pelo acostamento. Então, quer dizer, a pessoa não desrespeita uma fila no banco, não desrespeita uma fila no supermercado, mas quando chega no trânsito, naquela armadura, ocluso ali, ele se sente à vontade de cometer práticas que não aqui cometeria ninguém no sabe dia. quem eu sou, né? Exatamente. Então eu estou protegido, não preciso mostrar minha cara, então posso fazer a infração. Diga, doutor Mark. Não, eu acredito que tudo isso realmente ele está fundamentado na questão cultural. A questão cultural é fundamental, porque nós estamos aqui conversando sobre o condutor, mas mesmo o condutor dentro do seu carro, quantas e quantas vezes, provavelmente, se você vai fazer uma fiscalização, sua blitz, ele não vai estar usando o cinto de segurança. Ou se ele usa o cinto de segurança, algumas vezes ele nem sabe como realmente utilizá-lo da maneira correta, porque o motorista que está às vezes usando um cinto de segurança da maneira incorreta, ele pode ter a lesão pelo próprio cinto de segurança. Então é cultura, você tem que aprender, isso tem que ser uma coisa natural. Deve ser natural você não fazer a infração de trânsito. E, infelizmente, o Brasil ele ainda convive com esse dilema de o que é o certo, o que é o errado, o que eu posso fazer, o que é permissível fazer. Será que vão me fiscalizar? Será que serei punido? Então, é muito mais fácil você prevenir do que remediar. E isso, novamente, está impactando em todas as nossas taxas de acidentes, o quanto custa tudo isso, né? Corroborando um pouco as tuas estatísticas de o quanto se gasta, sabe-se que um simples atendimento de ferimentos leves no Brasil, ele custa em torno de R$8 mil aos cofres públicos. Esse é o custo assistencial do sistema público de saúde, do SUS. Então, olha quanto que isso representa. No Brasil, acredito que você deva ter essas estatísticas, são quase 300 acidentes dia, né?
onde estão veículos automotores, vamos dizer assim, diretamente relacionados. Muitas pessoas que vão aos hospitais, isso obviamente traz uma repercussão na sociedade. Não só, como estamos falando, nas mortes, mas sim nas sequelas dos acidentes. Porque todo mundo, num primeiro momento, se depara com o ente querido que faleceu. E aqueles que sobreviveram e, infelizmente, vivenciam as sequelas. Como essas pessoas vão viver, como essas famílias vão viver, como é que será a sociedade brasileira. E não são sequelas simples, não é, doutor? Na maior parte das vezes, não. Politraumatismos, né? Sim. Então, é um olho furado, um corte profundo, às vezes um braço arrancado, esmagado, queimadura, tudo ao mesmo tempo. Deve ser um drama. Complementando essa questão dos valores que o senhor citou, o IPEA divulgou, se eu não me engano, em 2005, uma pesquisa dizendo que cada acidente rodoviário com morte custa aos cofres públicos, custa à nação em que relação a capacidade de produção de um indivíduo que se perdeu, toda a desestruturação da família. Um acidente com morte hoje, ele custa à nação R$430 mil. Nossa. Eu preciso chamar um intervalo, a gente já continua o debate, eu vou pedir, Celso, para você continuar o seu pensamento aí no próximo bloco, tá? Porque acontecem tantos acidentes de trânsito no Brasil. Mande a sua opinião, dê uma resposta a essa pergunta que a gente faz hoje. Também pense um pouquinho aí na sua casa, mande a sua opinião para nós pelo 0800 643 7555 ou no e-mail com a palavra @rtve.pr.gov.br. Se você quiser, também responda o que a gente pode fazer para melhorar o trânsito, tá bom? A gente já volta.